Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Pediria ao senhor secretário vereador Valmarino Machado que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e logo após a leitura da ata e o expediente do dia. Começamos de novo e louvar-nos a nós mesmos. Ou temos acaso a necessidade, como alguns, das cartas de recomendação para vós ou de vós. A nossa carta sois vós, escrita em nossos corações. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Capão da Canoa, sessão ordinária da Câmara de Vereadores, presidente vereador Joel Matos Novasco, secretário vereador Valmarino Machado. Aos 6 dias do mês de junho do ano de 2016, às 19h30, na sala de sessão Manuel Fernando da Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Capão da Canoa, foi dado o início dos trabalhos da sessão ordinária, conforme dispõe o artigo 15 da Lei Orgânica Municipal. O senhor presidente, ao verificar o livro de presença, constatou que estavam todos presentes e foi aberta a sessão. O senhor secretário vereador Valmarino Machado procedeu à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e logo após a leitura da ata de folhas 3611 da sessão ordinária anterior. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez e em votação foi aprovado por unanimidade. Expediente. Leitura dos pedidos de providências 090/2016, 091/2016, 092/2016, de autoria do vereador Luciano Flores. Leitura de pedido de informação 022/2016, 023/2016, 024/2016, 025/2016, 026/2016 e 027/2016, de autoria do vereador Luciano Flores. Leitura do edital de convocação para audiência pública relativa à avaliação das metas fiscais no primeiro quadrimestre do exercício de 2016. Leitura do projeto de lei 025/2016. Leitura do projeto de lei 027/2016. E o vereador Valmarino Machado fez a proposição para que o projeto de lei 027/2016 entrasse na pauta de votação em regime de urgência. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez, em votação foi aprovado por unanimidade. Leitura do projeto de lei 028/2016. Na sequência, o vereador Valmarino Machado fez a proposição para que o projeto de lei 028/2016 entrasse na pauta de votação em regime de urgência. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez, em votação foi aprovado por unanimidade. O senhor presidente, ao analisar o livro de oradores, constatou que estavam inscritos os vereadores Luciano Flores, Flávio Lara, Sérgio Oliveira, Ademar Duarte e Otávio Teixeira. O vereador Flávio Lara fez a proposição para que fosse concedido um espaço de 5 minutos a cada vereador, em substituição aos oradores e líderes de bancada. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez, em votação foi aprovado por unanimidade. Fizeram uso da tribuna os vereadores Luciano Flores, Flávio Lara e Sérgio Oliveira. Ordem do dia. O vereador Otávio Teixeira fez a proposição para que fossem lidas somente as emendas e os pareceres jurídicos das comissões do projeto de lei da pauta de votação. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez, e em votação foi aprovado por unanimidade. Leitura do projeto de lei 023/2016. O senhor presidente colocou em discussão, fizeram uso da tribuna os vereadores Suzy Pereira, Sérgio Oliveira, Flávio Lara, Luciano Flores, Pedro Dornelles, Ademar Duarte, Otávio Teixeira, Joel Matos Novasco. Em votação foi aprovado por unanimidade. Leitura do projeto de lei 026/2016. O vereador Luciano Flores solicitou vistas ao projeto também que fosse enviado em mensagem retificativa a esta casa. Leitura do projeto de lei 027/2016. O senhor presidente colocou em discussão, fizeram uso da palavra os vereadores Pedro Dornelles, Otávio Teixeira e Flávio Lara, Luciano Flores, Suzy Pereira, Joel Matos Novasco. Em votação foi aprovado por unanimidade. Leitura do projeto de lei 028/2016. O senhor presidente colocou em discussão, fizeram uso da tribuna os vereadores Luciano Flores, Suzy Pereira, Ademar Duarte, Sérgio Oliveira, e em votação foi aprovado por unanimidade. Sem mais nenhum assunto a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão, que na forma regimental e para constar flagrada da presente ata, eu, secretário, subscrevo, juntamente com o senhor presidente. Vereador Valmarino Machado, secretário, vereador Joel Matos Novasco, presidente. Está em discussão a ata dos 6 dias do mês de junho do ano de 2016. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão. Está aprovada por unanimidade.
Pedido de informação 028/2016, de autoria do vereador Luciano Flores, encaminhamento ao Executivo Municipal. Pedido de informações 029/2016, de autoria do vereador Luciano Flores, encaminhamento ao Executivo Municipal. Pedido de informação 030/2016, de autoria do vereador Luciano Flores, encaminhamento ao Executivo Municipal. Pedido de informação 031/2016, encaminhamento de autoria do vereador Luciano Flores, encaminhamento ao Executivo Municipal. Pedido de informação 032/2016, de autoria do vereador Luciano Flores, encaminhamento ao Executivo Municipal. Pedido de providência 093/2016, de autoria da vereadora Anúbia Caldas, encaminhamento ao Executivo Municipal. Pedido de providência 094/2016, de autoria do vereador professor Luciano Flores, encaminhamento ao Executivo Municipal. Pedido de providência 095/2016, de autoria do vereador Luciano Flores, encaminhamento ao Executivo Municipal. Pedido de providência 096/2016, de autoria do vereador Luciano Flores, encaminhamento ao Executivo Municipal. E pedido de providência 097/2016, de autoria do vereador Luciano Flores, encaminhamento ao Executivo Municipal. Substitutivo do projeto de lei 024/2016, altera a redação do parágrafo 1º e 3º do artigo 4º e altera o artigo 5º e suprime o parágrafo 2º do artigo 6º da Lei Municipal 178, de 17 de março de 1986. Artigo 1º. Altera os parágrafos 1º e 3º do artigo 4º e altera o artigo 6º e suprime o parágrafo 2º do artigo 4º da Lei Municipal 178, de 17 de março de 1986, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 4º. Parágrafo 1º. Serão indicados os cidadãos e cidadãs que, pelos seus efeitos, geraram contribuições de desenvolvimento e engrandecimento no município de Capão da Canoa, para receberem a homenagem prestada pelos poderes legislativo e executivo na seguinte forma: 1. Poder legislativo, indicação de uma pessoa. 2. Poder Executivo Municipal, indicação de uma pessoa. Parágrafo 2º, suprimido. Parágrafo 3º, a comissão organizadora da solenidade será composta por servidores pela mesa diretora da Câmara Municipal, ficando autorizado a expedir os essenciais e imprescindíveis à realização do evento. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Capão da Canoa, 7 de junho de 2016. Vereador Joel Matos Novasco, presidente da Câmara. Vereador Otávio Teixeira, vice-presidente. Vereador Valmarino Machado, primeiro secretário. Vereador Sérgio Oliveira, segundo secretário. Exposição de motivos. O presente projeto de lei tem a finalidade de alterar alguns artigos da Lei Municipal 178, de 17 de março de 1986. Em observância no artigo 4º, parágrafo 1º, entendemos que essas alterações são necessárias, tendo em vista que o mesmo, sendo oportuno o reconhecimento desses munícipes que fizeram a diferença nesta cidade, as suas contribuições. Compreende-se que há na atual legislação um número elevado de homenageados, ficando visível que a concessão e homenagem a apenas 2 pessoas anualmente ser suficiente. Desta forma, cada poder poderá indicar um munícipe que pelas suas contribuições sejam reconhecidos. No que tange à alteração do parágrafo 3º, este apresenta alguns erros de concordância com a redação, por isso a importância de retificar. Essas são as razões pelas quais esperamos contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente projeto de lei. Capão da Canoa, 7 de junho de 2016. Vereador Joel Matos Novasco, presidente da Câmara Municipal. Substitutivo ao projeto de lei 026/2016, altera o artigo 2º da Lei Municipal
2189, de 1º de setembro de 2005. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 2º da Lei Municipal 2189, de 1º de setembro de 2005, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 2º. O regime de sobreaviso instituto por esta lei terá aplicação do Conselho Tutelar nos serviços emergenciais de atendimento médico e doentes, de transporte desses e na Secretaria da Assistência e Inclusão Social, no serviço de ronda social, transporte de crianças e adolescentes da Casa de Abrigo. Parágrafo único. Os espaços temporários sujeitos ao regime de sobreaviso terão duração máxima de 3 dias e serão estabelecidos previamente para cada servidor convocado, através do ato da administração. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete Prefeito Municipal, Valdomiro de Matos Novasco, Prefeito Municipal. Exposição de motivos. O presente projeto de lei tem por objetivo propor a alteração na redação do artigo 2º da Lei Municipal 2189, de 1º de setembro de 2005, que especifica que as classes servidores e agentes públicos se aplicam em regime de sobreaviso. Vejamos que no decorrer dos anos, as demandas envolvendo crianças e adolescentes têm sido incrementadas consideravelmente, tanto pelo aumento da população infanto-juvenil, quanto pelas garantias da aplicação da Lei Federal 8.069/90, que trata do Estatuto da Criança e Adolescente. Outra situação tem como compelido a atuação do Poder Executivo são as determinações judiciais via da regra interessadas pelo Ministério Público, com a finalidade de atendimentos a crianças e adolescentes nos mais diversos horários do dia, principalmente face a atendimento já que ocorre durante 24 horas do dia. Com a implantação dos demais diversos programas sociais, as medidas socioeducativas, a ronda social, a casa de abrigo, amparam um vasto número de crianças e adolescentes nos termos da Lei Federal 8.069/90, a legislação correlata. Além disso, inúmeras são as decisões liminares deferidas pelo Poder Judiciário que determinam ao Poder Executivo a tomada de ações em horas ou até imediatamente. Diante de tais fatos, o número de servidores para atendimento das questões excepcionais se torna deficitário, portanto viável a solução para que esses casos específicos pela instituição do regime de sobreaviso. A alteração aqui proposta inclui os servidores que executam o serviço da ronda social e transporte de crianças e adolescentes na casa de abrigo do município, não contemplados na redação anterior, tais como motoristas e demais servidores que equipe técnica que necessite fazer acompanhamento do caso. Ademais, o servidor poderá ser convocado para o regime de sobreaviso para a execução dos serviços destinados a atendimento de situações em que possa ocorrer prejuízo ou comprometer a coletividade do serviço público, nos casos do caráter imprevisto, interrupto, emergencial e essencial. Diante do exposto, considerando que a matéria daqueles esculpidas nas vedações legais no ano eleitoral, requero que seja presente, analisado e votado até o prazo de 30/6/2016 por essa colenda da Câmara. Capão da Canoa, 7 de junho de 2016, Valdomiro de Matos Novasco, Prefeito Municipal. Projeto de Resolução 01/2016 dispõe sobre as regras a serem observadas pelos agentes públicos da Câmara Municipal diante das eleições de 2016 para prefeito, vice-prefeito e vereador. A mesa diretora da Câmara Municipal de Capão da Canoa, no exercício das legais atribuições que lhe confere, bem como a competência que lhe confere o parágrafo 3º do artigo 37 da Lei Federal 9.504, de 30 de setembro de 1997, considerando a realização das eleições para prefeito e vice-prefeito e vereadores a ser realizada em 2016, considerando o dever democrático e imparcialidade institucional e da permitir, por suas ações pela ação dos seus agentes públicos, a desigualdade de oportunidade entre as candidaturas, considerando a legislação eleitoral, as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral e a jurisprudência eleitoral, a necessidade da regulamentação das condutas vedadas da instituição e dos seus agentes públicos. Resolve. Artigo 1º.
Esta resolução define as regras a serem observadas pelos agentes públicos municipais na Câmara Municipal, diante das eleições de 2016 para prefeito, vice-prefeito e vereador. Parágrafo 1º. A base das leis para a definição das regras descritas nessa resolução é o Código Eleitoral de Lei Federal 9.504, de 30 de setembro de 1997, e as resoluções editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo 2º. Considera-se para fins desta resolução como agente público da Câmara Municipal: 1. Vereador. 2. Servidor titular do cargo em comissão. 3. Servidor titular do cargo efetivo. 3. Empregador público. 4. Estagiário. 5º. Prestador de serviço terceirizado. Parágrafo 3º. A fiscalização quanto ao atendimento das normas previstas nessa resolução caberá ao presidente da Câmara. Parágrafo 4º. O presidente da Câmara Municipal responderá por omissão, condução parcial tendenciosa nos trabalhos institucionais e por outro ato que possa configurar desequilíbrio entre as candidaturas, tanto na eleição para prefeito e vice-prefeito, como na eleição para vereador. Artigo 2º. A divulgação da ação institucional da Câmara Municipal e da atuação de seus agentes públicos somente será admitida se tiver caráter educativo, informativo ou de orientação social. Parágrafo único. Considera-se como ação institucional decorrente a matéria protocolada em tramitação na Câmara Municipal. Artigo 3º. São vedadas aos agentes públicos da Câmara Municipal as seguintes condutas: 1. Fixar, colocar e distribuir material de campanha eleitoral de qualquer candidatura nos ambientes internos e externos da Câmara Municipal, inclusive janelas, fachadas e estacionamento. 2. Realizar reuniões e receber pessoas nos ambientes da Câmara Municipal para tratar de assuntos relacionados com campanha eleitoral de qualquer candidatura. 3. Ceder ou usar o benefício de qualquer candidatura ou candidato, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração da Câmara Municipal, ressalvada a realização de convenção partidária. 4. Usar em reuniões de comissão, audiências públicas ou sessões plenárias qualquer espécie de adesivo ou outra forma de identificação de qualquer candidatura ou candidato. 5º. Usar em ambiente de trabalho adesivo ou de forma e de identificação de qualquer candidatura ou candidato. 6º. Transportar em veículos oficiais locados pela Câmara Municipal material de propaganda eleitoral de qualquer candidatura ou candidato. 7º. Usar as redes sociais ou site de qualquer outro meio de divulgação institucional, inclusive jornais, rádios e demais espaços contratados pela Câmara Municipal, para veicular propaganda eleitoral de qualquer candidatura ou candidato. 8º. Realizar pronunciamentos em sessão plenária, reunir de comissão ou de audiência pública que caracterize promoção pessoal ou propaganda eleitoral de qualquer candidatura ou candidato. 9º. Ceder servidor da Câmara Municipal para partido político ou coligação. 10º. Permitir que o servidor titular do cargo efetivo, servidor titular do cargo em comissão, empregado, estagiário ou terceirizado na Câmara Municipal realize campanha eleitoral para qualquer candidatura ou candidato, dentro ou fora do recinto da Câmara Municipal durante o horário do expediente. 11º. Usar estacionamento da Câmara com veículos adesivados ou que contenha propaganda eleitoral de qualquer candidatura ou candidato. 12º. Colocar propaganda eleitoral de qualquer candidatura ou candidato em árvores e jardim na Câmara Municipal, bem como em muros, cercas e tapumes divisórias, no mesmo que lhes cause dano. 13º. Utilizar informações de qualquer espécie constantes em banco de dados na Câmara Municipal para divulgação de material propaganda eleitoral de qualquer candidatura ou candidato, mesmo por meios eletrônicos. 14º. Usar matérias e serviços custeados pela Câmara Municipal que excedam prerrogativas consignadas em regulamento. 15º. Fazer ou permitir o uso promocional em favor de qualquer candidatura ou candidato de distribuição gratuita de bens e serviços em caráter social custeados ou subvencionados pelo poder público. 16º. Guardar, estocar, acumular material da Câmara Municipal
ou em suas dependências referentes à campanha eleitoral de qualquer candidatura ou candidato. 17º, a utilização de recursos provenientes na cota básica mensal para outro fim que não custear materiais e serviços pertinentes à atividade parlamentar institucional do vereador. Parágrafo único. O presidente da Câmara Municipal, nos termos do parágrafo 3º e 4º do artigo 1º da resolução, ao constar do desatendimento de qualquer dispositivo dessa resolução por qualquer agente público, determinará imediata cassação de conduta vedada com a consequente apuração da responsabilidade. Artigo 4º. Veda a veiculação através da TV Câmara nos serviços da internet mantidos pela Câmara Municipal, de matéria que tenha como característica: 1. Transmissão, ainda sob a forma de entrevista jornalística, de resultados ou imagens de realização, pesquisa ou qualquer outro tipo de consulta popular da natureza eleitoral. 2. Propaganda política. 3. Tratamento privilegiado ao candidato, partido político ou coligação. 4. Divulgação dos filmes de qualquer outro programa com a alusão crítica ao candidato, ao partido político, mesmo dissimuladamente. 5º. Divulgação do nome e propaganda que se refira ao candidato escolhido em convenção, ainda quando persistente, inclusive, se consciente com o nome do candidato ou com variação nominal por ele adotada. 6º, a partir da respectiva convenção e transmissão no programa apresentado ou comentado por candidato escolhido em convenção. Parágrafo 1º. As restrições deste artigo deverão ser observadas nas transmissões das sessões plenárias e audiências públicas e reuniões da comissão. Parágrafo 2º. A observância das restrições estabelecidas será controlada pelas unidades administrativas responsáveis pela divulgação da matéria escrita da imagem via internet ou televisão. Artigo 5º. Subsidiariamente ao disposto nessa resolução, serão aplicadas as demais normas previstas na legislação eleitoral, inclusive no conceito da propaganda eleitoral, os prazos de vetação previstos no calendário eleitoral definido pelo Tribunal Superior Eleitoral, as restrições nas áreas remuneratórias de pessoal. Artigo 6º. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete Prefeito Municipal, Capão da Canoa, 13 de junho de 2016. Vereador João Matos Novasco, presidente. Vereador Otávio Teixeira, vice-presidente. Vereador Valmarino Machado, primeiro secretário. E vereador Sérgio Oliveira, segundo secretário. Exposição de motivos. Em virtude da realização das eleições de 2016, a mesa diretora possui responsabilidade em vigilâncias e condutas do agente público no âmbito do Poder Legislativo. Assim, o presente projeto de resolução tem por finalidade regulamentar as regras a serem observadas pelos agentes públicos no âmbito do Poder Legislativo. Ressalta-se que o regulamento estão dentro dos parâmetros impostos pelas leis eleitorais, com o intuito único de não causar qualquer desequilíbrio ou candidaturas que disputarão a pleito que se aproxima. Capão da Canoa, 13 de junho de 2016. Joel Matos Novasco, presidente da Câmara Municipal. Eu voto contra. Eu voto contra. Deixa aí, sim. Sim, daí o meu adesivo não pode estar dentro do gabinete. Meu adesivo, meu santinho. Vai vir gente ali, eu não vou poder dar meu material. Então tô louco? Claro que é. Requerimento 001/2016, de autoria da vereadora Suzete Pereira. Excelentíssimo senhor presidente, venho pelo presente na forma do artigo 202, parágrafo 3º, inciso 8º, requerer a vossa excelência que seja criada uma comissão temporária para analisar e propor a alteração do nosso regimento interno, suspendendo assim a tramitação de análise a todos os processos de tomadas de contas, respectivos pareceres e gestores, porventura, se encontrem nesta casa ainda pendentes ou julgamento, por esse plenário ou na Comissão de Finanças e Orçamento. Trago esse requerimento lastreado pela orientação técnica do IGAN 1829/2016, provocada por uma questão de ordem em que apresentei na sessão ordinária de 2 de maio de 2016,
que é evidência a necessidade de atualização do nosso regimento interno, inserido nele um rito para julgamento de tais contas, face às notórias omissões regimentais. A justificativa se fundamenta na garantia da ordem jurídica ou jurisdicionado como um amparo de devido processo legal, com a mais ampla defesa nos termos da Constituição Federal de 1988. Diante do exposto, requer-se com a urgência referida no artigo 202, parágrafo 1º, no regimento interno da Casa Legislativa, que é a deliberação e votação na própria sessão. Sala de Sessão Manuel Fernando da Silveira, Capão da Canoa, 8 de junho de 2016, vereadora Suzete Borba Pereira, líder da bancada do PSD. Está em discussão o pedido de requerimento da vereadora Suzete Pereira. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão. Está aprovado. Tem oradores inscritos, vereador? Então passamos a os líderes de bancada, então. Não, isso passará para as comissões. Para as comissões. Senhor presidente, é isso que eu gostaria de esclarecer, porque o que passou aqui, não deu a entender. Deu a entender que um requerimento foi aprovado. Agora, a deliberação do documento não foi deliberado. Não. Eu gostaria de deliberar sobre o documento. Então, assim, eu gostaria que esse documento fosse apreciado. Uma vez aprovado, que essa noite a gente deliberasse sobre o documento. Não precisa ir para a comissão, é um requerimento de um vereador. Uma vez requerido e aprovado, deliberado pela ordem, assim, presidente. Eu gostaria que fosse o requerimento 001, fosse para a ordem do dia, e a gente, não foi aprovado, eu achei o contrário, foi aprovado para ir para as comissões, e não para ir para a ordem do dia, eu achei que já tivesse sido aprovado, mas não, me enganei. Então, o que eu peço, que vá para a ordem do dia, e eu peço urgência ao meu pedido, ao meu requerimento. Foi lido e aprovado, vereador, como diz o regimento. O requerimento da vereadora, ele foi aprovado, vereadora. Aprovado o requerimento. Não significa que será atendido, mas está aprovado. Não. Presidente, só para ajudar, assim, eu me parece que o requerimento tem base na mudança do regimento, que está correto. Porém, tem coisas que está sendo pedido ali que é, a meu juízo, um rito que é da direção da Câmara. Não é dos vereadores, não está na competência dos vereadores decidir. Então, eu acho que essa é uma coisa que está na comissão de orçamento e na direção na direção da Câmara para decidir ou não. Então, eu creio que aprovar o requerimento, ok. É uma coisa. Decidir sobre questões administrativas, cabe ao que presidente, é da mesa diretora, perfeito, vereador, não pode ser objeto de análise para todos os vereadores. É isso aí, vereador. Não é assim. Seu pedido foi acatado, vereadora, mas será analisado. Não é... até porque nós, para elaborar, mexer nosso regimento, cabe de audiência, não é assim. Como é que nós vamos colocar uma ideia sua, um questionamento já como aprovado no nosso regimento? Eu acho que, vereadores, nós temos fora do... Até porque o próprio IGAN foi quem nos orientou a fazer esse regimento há pouco tempo atrás, né?
Então, cabe a nós também questionar da que maneira foi interrogado. Os vereadores, a maioria, estavam na casa, sabe disso, né, vereador Pedro? Foi feito, então, todo o rito ele já existe, tá? Não vamos sair do rito, vereador. Aprovamos já contas aqui em 2009 e acabamos de, há pouco tempo atrás, o ano passado, aprovarmos e reprovarmos outras contas, e também foi votado a conta já do prefeito Valdomiro, já existe o rito da casa. E isso é o que a gente segue. Eu entendo, presidente, é só uma pela ordem, assim, eu vejo que até baseado em cima da orientação técnica do IGAN, como a excelência fala do IGAN, eu também me baseei em cima da orientação deles. Né? Ali até estava tirando uma dúvida com o vereador Ademar, onde fala no artigo 212, fala como se faz o rito. Só que logo abaixo ali, fala do rito, seguir o rito, no artigo 206, no inciso 3º, que não existe. Então, a Constituição Federal é soberana, vereadora, e todos nós, aqui, todas as contas que foram aprovadas, não está na pauta, eu não deveria estar discutindo com a senhora esse momento aqui, tá? Não vem na ordem do dia, não está no expediente do dia, mas a casa já tem um rito, e o que diz a Constituição é os prazos legais, de 60 dias, e nós temos obedecido isso, o vereador... Foi obedecido todos os prazos, e é dessa forma que a gente mais uma vez, presidente, mas como eu achei que eu protocolei esse documento na sexta-feira, que era automático ele ir para a ordem do dia. Desculpa, mas eu não apresentei ele hoje, né? Eu apresentei ele sexta-feira. Mas ele veio para a ordem do dia, vereadora. Ele foi lido e aprovado, vereadora. Eu acho que é isso que tem que ficar claro. O requerimento foi lido e aprovado. Tá aprovado. Ele não diz que tem que ir para a ordem do dia. Isso. Ele diz que tem que ser lido e aprovado. Foi aprovado o requerimento. Foi aprovado o requerimento. Agora vai para a comissão, vamos ver se a gente pretende realmente mexer no nosso regimento, né, com a concordância das comissões. Se ele for negado nas comissões, é lógico que não terá trâmite nenhum. Será retirado. É isso aí. O espaço é do líder de bancada. 5 minutos, vereadores. A palavra está à disposição. Bom, não havendo oradores inscritos, declaro encerrada, então, a presente sessão. Uma boa noite a todos.